Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business de hoje. Meu nome é Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar ao longo da próxima hora de conversa com as principais companhias do mercado brasileiro. Sempre por aqui, grandes executivos, empresários e até alguns grandes nomes do mercado financeiro brasileiro, conversando sobre modelo de negócio, sobre perspectivas para os seus determinados setores e, claro, quais são as principais oportunidades e desafios enxergados no momento. Hoje conversaremos com a Speedo, mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A Speedo é uma marca de materiais esportivos com destaque para itens de natação. Entre os principais produtos vendidos no Brasil estão os trajes de banho, óculos, toucas e outros equipamentos para a prática do esporte. Com mais de 45 anos, se consolidou como uma das principais marcas no segmento, com um market share que no Brasil supera os 80%. São mais de 10 mil pontos de venda espalhados em quase 1.000 cidades que comercializam os produtos da Speedo. A marca ainda tem presença digital, com vendas diretas ao cliente pela internet. Apesar de ser conhecida pelos esportes aquáticos, a Speedo também tem no catálogo itens de vestuário, relógios, agasalhos, suplementos, cosméticos e mais recentemente entrou no ramo de calçados, com o lançamento de tênis e chinelos no Brasil. A empresa cresceu 24% em 2023 e tem meta de crescer mais 30% neste ano de 2024. Neste ano contará com a ajuda dos Jogos Olímpicos realizados em Paris. O evento, que acontece de 4 em 4 anos, historicamente afeta de forma positiva as vendas da Speedo. E para você que está nos acompanhando neste comecinho de programa, eu sempre deixo um convite. Visite as nossas redes sociais, @bmc.news, e também o nosso canal do YouTube. Lá nós temos disponíveis todos os últimos programas do BMC Business, as companhias que já passaram por aqui. A íntegra de todas essas entrevistas já está no nosso canal do YouTube. Visite www.bmcnews.com.br, também o nosso portal de notícias com atualização em tempo real do mercado financeiro nacional e internacional. Lembrando, este aqui é um programa semanal, na próxima semana teremos mais uma companhia por aqui, mas hoje a conversa vai ser com a Speedo Multisport. Para esta conversa ser iniciada, gostaria de começar aqui convidando a nossa bancada, Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo Multisport. Seja bem-vindo, muito obrigado pela participação, agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Obrigado você, Gabriel, pelo convite. Vai ser um prazer trocar um pouco de experiência aí da nossa história com vocês. Perfeito. Quando eu estava conversando com o pessoal aqui na redação, Roberto, quando a gente marcou essa entrevista, eu não tive nem de explicar o que a Speedo fazia ou quais eram os principais produtos da Speedo. Acho que todo mundo ali já entrou em consenso que conhecia a marca e conhecia já de longa data. Para quem está nos assistindo, talvez já tenha tido contato com algum dos produtos de vocês ao longo da vida, mas quer entender um pouquinho mais sobre o negócio, como que a gente consegue categorizar, classificar a Speedo? Eu já trouxe uma pequena apresentação, um pequeno videozinho sobre a companhia, mas eu gostaria de entender como vocês organizam o negócio de vocês e como vocês interpretam a atuação da marca aqui no Brasil. Vamos lá. Eu acho que os números e os resultados atingidos pela Speedo Multisport no Brasil até hoje, ao longo desses 46 anos de atuação ininterruptos, né? Eu gosto de comentar o ininterruptos porque, digamos que o Brasil não é um país, né? O varejo brasileiro não é um país para amadores. E a gente vem seguindo aí com excelentes resultados e melhores perspectivas ainda. Mas eu gosto de começar com uma provocação, né, Gabriel? Quantas marcas ou quantas empresas no seu setor, no seu nicho, você lembra rapidamente que detenham 80% do mercado de market share? São pouquíssimas. Eu já conversei com, assim, das diversas marcas, muitas e muitas marcas por aqui, empresas de muita relevância no mercado brasileiro, e o market share muitas vezes não chega nem próximo destes 80%. Da minha cabeça, eu não consigo puxar nenhum grande nome assim no mercado brasileiro que tenha de forma massiva 80% de todas as. E aí eu complemento, voltando para a questão do estereótipo, né, de como é o mercado brasileiro. As estatísticas dizem aí, né, e a gente tem mais um número para comprovar, que são quase 50 anos de atuação no mercado brasileiro. E isso a gente coloca não por uma questão de posicionamento, quer dizer, nós não nascemos buscando isso, né, isso é uma consequência da nossa atuação. E a nossa atuação veio desde o início com o nosso DNA
enquanto nicho de mercado voltado sim para esportes aquáticos, que é muito da lembrança, né, do share of mind que a gente mantém até hoje. Hoje detemos 80% do mercado de esportes aquáticos no Brasil, mas o que nos trouxe até aqui foi desde o início entender que qualquer número e resultado de uma companhia é a consequência. E eu particularmente não acredito em que o objetivo sejam os números. Os números são a consequência de um trabalho estruturado, perene e feito ao longo do tempo. E essa geração de hoje, por exemplo, vem para mostrar que o que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Então, qual é a chave do negócio, né? Qual é o motor da Speedo no Brasil por trás dessa marca que o consumidor, que o mercado enxerga? Simplesmente 24 horas por dia dentro da cultura da marca, e a gente passa isso para todo o nosso time de colaboradores. A gente trabalha focado no consumidor final. Eu já visto que historicamente de 10 a 12% do nosso resultado efetivo vai diretamente para pesquisa e desenvolvimento, e essa pesquisa muito voltada para o hábito do consumidor. E isso é o que nos trouxe até aqui, como consequência esses resultados, e daqui para frente é o que continua nos ajudando, é o nosso alicerce para que a gente venha a diversificar e sair somente da água, trilhando novos caminhos aí no mercado. Perfeito, são 46 anos de história aqui no Brasil, construindo essa proximidade com o consumidor, até com a vida de muitas pessoas. A gente fala sobre o esporte está diretamente inserido no dia a dia, na vida de diversos brasileiros, participando inclusive da construção desses brasileiros como indivíduos, como cidadãos. Acho muito importante a gente salientar aqui a importância do esporte e o papel do esporte no dia a dia das pessoas. Eu queria entender de você, você mencionava, os resultados não são talvez o mais importante da nossa trajetória. O que, na tua opinião e na tua avaliação, à frente de uma empresa que está há 46 anos no mercado, qual que é o ponto mais importante para vocês? Qual que é a preocupação primeira quando se fala em condução do negócio Speedo ao longo destes últimos anos, já que os resultados são talvez a consequência. E não só o objetivo a ser conquistado pela empresa? Eu acho que se a gente, enquanto empresa, organização, marca, nos focarmos única e exclusivamente na consequência, que nós entendemos que são os resultados, os números de maneira geral, a gente tende a ficar míope, a se descolar do dia a dia do mercado e olhar muito lá na frente. E não trabalhar a consistência do dia a dia que vai nos levar, né, à perenidade ou à longevidade. Então o nosso foco, por princípio, como eu dizia há pouco, o nosso DNA é voltado para o consumidor final. E dentro disso, as inúmeras estratégias com que a gente trabalha de curto, médio e longo prazo. E eu costumo dizer que talvez o que nos move no dia a dia, enquanto time, né, o time na qual eu faço parte, tenho orgulho de fazer parte, é provocação. Nós nos autoprovocamos o tempo inteiro, né? Primeiro, saber 100% melhor do que ninguém no mercado sobre o seu produto ou o seu serviço. Temos que ser experts do nosso mercado, do nosso serviço, ou do que nós estamos entregando. Segundo, acreditar no poder da marca. Nós não somos vendedores de artigos esportivos ou de produtos tangíveis. Nós somos a Speedo. A gente vende um pacote, a gente vende um conceito. Essa é a cabeça com que a gente dirige os passos da marca até conseguir criar um elo, um relacionamento, né, o tal do rapport, com o consumidor final. E a provocação que eu falava, ela tem muita base nessa questão de pesquisa e desenvolvimento, e cada vez mais tem sido mais presente. Provocação em que sentido? Nenhuma marca ou nenhuma organização, ela é líder de forma perene, ela está líder. Então hoje, por um longo período, graças a Deus, né, e pelos resultados da companhia, mas nós estamos líderes, não somos líderes. Isso eu acredito que serve para qualquer mercado e para qualquer nicho. Isso faz com que a gente constantemente olhe para o mercado, do ponto de vista estratégico de marca. Mas é claro que em algum momento o número faz a diferença e tem que ser o objetivo. Então quando a gente olha da porta para dentro enquanto companhia, enquanto organização,
A gente tem a questão de imagem da marca, trabalho no mercado, sem dúvida nenhuma é o que a gente falava agora, mas quando eu olho enquanto organização, a gente falou de número enquanto resultado, enquanto receita. Ela é consequência, mas eu não consigo entender e eu não acredito que exista uma empresa no mercado que se sustenta e dá sustentação para tudo isso que a gente acabou de falar em termos de planejamento e de estratégia, se não tiver margem e caixa. Então sim, o número faz parte, a gente está constantemente olhando, mas nada para de pé se não tiver caixa e margem. Então no final do dia é uma mistura, a gente precisa de caixa, margem enquanto empresa, né? Quer dizer, uma gestão de pulso firme, mas quando a gente olha para o mercado é muito essa questão de foco no consumidor final. E aí os resultados vêm. Eu vou até aproveitar que a gente está no meio da temporada de resultados das companhias de capital aberto aqui no Brasil e puxar a memória de quem está nos assistindo. Nós já tivemos alguns exemplos de empresas que geram muita receita, mas por conta das margens achatadas, tem pouco recurso para investir em pesquisa e desenvolvimento. Normalmente, quando vai fazer uma aquisição, quando vai lançar um novo produto, tem que se endividar. E aí você tem alguns momentos no mercado em que você fica mais exposto ao que está acontecendo na economia do que propriamente dito o que você está fazendo dentro de casa. Então não importa ali, talvez a atualização de casa, o que você está fazendo todos os dias. Se a economia brasileira estiver ruim, se estiver pagando muitos juros, tua dívida estiver em níveis insustentáveis, você não consegue entregar bons resultados se você tiver toda aquela organização sem talvez essas proporções corretas para o crescimento saudável da companhia. Então a empresa acaba se endividando muito, tem que pagar muito juro, ou não tem recurso ali gerado dentro de caixa, no caixa para continuar investindo. Então você tem talvez ali uma dificuldade implantada para a tua situação que passa a ser externa, ou seja, o cenário tem que melhorar para eu conseguir tirar um resultado do bolso, não efetivamente eu tirar da cartola aqui, eu fazer meu trabalho e meu dever de casa para conseguir entregar mais resultado, né, Roberto? E aí, eventualmente, se você não tomar muito cuidado enquanto companhia, você entra numa rota de possível destruição ou redução da velocidade, indo para o tendo que adotar, sendo forçado a adotar o plano B, o plano C, ou cada empresa com os seus, mas assim, alavancagem não é a mesma coisa que agressividade. Então, do ponto de vista de companhia, nós sempre fomos muito conservadores, até para que a gente pudesse proteger a nossa galinha dos ovos de ouro, que não é necessariamente a margem e o caixa, mas sim o que este cuidado nos propicia, que é o constante movimento de pesquisa e desenvolvimento, né? Eu costumo dizer que eu tenho aí ao longo do tempo da minha experiência com o time, eu acabei resumindo aí 3 princípios muito importantes numa sigla que é GDI, né? Gestão, diversificação e inovação. Tá? E a empresa sólida faz com que a marca em si seja agressiva, né? Consiga cada vez mais ser veloz. Agressividade no sentido de velocidade, está sempre inovando do ponto de vista de imagem, do ponto de vista de prestação de serviço, porque no final do dia o produto a gente inova tanto em novas categorias como no próprio produto, trazendo tecnologia, mas a gente inova em atitude, porque na verdade o produto, se a gente olhar o ecossistema entre a marca e o mercado, o produto é um dos elos de contato entre a marca e o consumidor final. Tem vários outros, né? Muito serviço embarcado, né? A gente fala hoje muito do varejo, do omnichannel, então é inovar de maneira geral, 360 graus. E se eu puder trazer um exemplo aqui para nós e para todos, acho que para a vida pessoal e profissional, estamos aí num ano muito propício para falar em esporte, aí com esse grande evento que está acontecendo. O esporte traz muito isso para a gente, né? Se a gente pegar o que a gente chama de sprint, seja dentro da água, numa pista de corrida, qualquer prova que seja, você tem o controle, você sabe onde você precisa chegar. Pegar uma prova de natação longa, 1.500 metros, para falar um pouco do nosso share aí de mercado principal, do nosso nicho. Se você não mede e não estuda o teu trajeto, você corre o sério risco de manter a liderança até a reta final. Mas o que interessa? É quem manteve 70% do tempo de mercado fazendo essa brincadeira, a liderança
ou aquele que bateu a mão na placa e olhou o nome dele lá em primeiro lugar, né? Então, fazendo essa troca entre mercado e esporte, o esporte nos ensina muito isso. Não adianta você sair desenfreadamente, alavancadamente, sem ir fazendo o teu planejamento. Acontece aquela velha história, a gente morre, né? Todo mundo brinca aí, morremos na praia. Ou morremos na raia, ou morremos na pista. Mas a história é essa. Para você ser agressivo e ter longevidade e criar um elo com o mercado, não necessariamente você tem que pisar fundo no acelerador no primeiro momento e não medir obstáculos e consequências, mas sim ir pausadamente, acelerando e medindo, acelerando e medindo. E esse nosso DNA de pesquisa nos traz isso, né? Você tem inúmeros casos aí práticos do esporte que houveram lideranças até realmente a última volta ou a última raia, e não foram os primeiros colocados, muitas vezes até desclassificados porque tiveram que abandonar a prova no meio do caminho, que é aquilo que a gente estava falando, a alavancagem. E se você não planeja o teu caminho direito e olha muito só para o mercado e olha para aquele momento de mercado, o que acontece? Você não só talvez não chegue no final, né, no teu objetivo, no teu resultado, perfeito, como você fica suscetível ao mercado. E fazendo analogia ao mercado novamente com o nosso mundo esportivo, você fica suscetível aos teus concorrentes. Então, de repente, você tem que torcer para a raia do lado, ter algum problema, ter um erro estratégico, ou por algum outro motivo qualquer que seja, não chegar. Aí você talvez tenha chance, mas a gente não pode viver de chance, né? Eu digo que você tem o mercado cada vez mais... Ele é dinâmico, ele nos desafia. Mas se você tiver a base sólida e muito planejamento, você consegue. É muito mais previsível do que parece. Entendi. E aí eu até conversava com um colega hoje sobre mercado, sobre gestão de recursos. Acho que está um pouco distante do negócio de vocês, mas eu queria utilizar parte dessa conversa aqui no dia de hoje. Ele me dizia o seguinte, cara, na hora que você vai fazer uma alocação, você tem que montar uma estratégia de investimentos. E às vezes aquela estratégia de investimentos, ela tem que estar... bem sólida para que em momentos de instabilidade, como o que vivemos há alguns anos atrás, como vivemos desde 2023, com essa instabilidade no mercado brasileiro, para que você não abandone aquilo que você desenhou lá atrás como uma estratégia, que na tua visão será bem sucedida em algum momento. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas a estratégia está desenhada. Para evitar que você largue de mão aquela estratégia que foi desenhada, ele me dizia o seguinte, fala, cara, eu não converso com ninguém de mercado, eu não converso sobre os ativos que eu estou investindo, eu quero saber sobre a empresa, eu vou falar com a companhia, com o executivo, mas com outros colegas que estão montando estratégias diferentes da minha para atingir o mesmo objetivo, eu não quero conversar sobre este assunto, porque eu vou me contaminar, às vezes eu posso errar a mão por conta do ambiente em que eu estou inserido. Aí a gente leva para a companhia. O quão importante é neste momento uma empresa que tem 80% de market share, que vê bastante inovação, porque o mercado está sempre investindo em tecnologia. O quão importante é olhar para o lado e observar o que o seu concorrente está fazendo e o quanto disso vocês levam para dentro de casa falando, ó, vamos montar a nossa estratégia, vamos confiar na nossa estratégia que a gente vai atingir o objetivo lá no final da corrida, no final da pista. Como é que vocês normalmente lidam com essa situação, olhando para os concorrentes de mercado, mesmo com essa dominância da companhia no mercado brasileiro no dia de hoje? Olha, acho que tudo começa com aquela premissa que a gente comentou, entender quem somos e o que queremos. Se você não sabe quem você é e não domina enquanto marca, enquanto posicionamento, não vamos passar nem para a página 2. Exato. A história é mais ou menos assim. A concorrência, ela é extremamente saudável e eu acho que ela coloca, né, ela desafia, no bom sentido, a nos mexermos. Então você tem um momento da tua trajetória, do teu planejamento, onde você sim deve olhar para os lados, sim deve estudar a concorrência, né? Eu costumo dizer que quando a gente fala de nicho, ou de alguns outros setores até mais distantes do nosso, e a gente olha a nossa história, né? Quer dizer, a história do varejo brasileiro, em determinados momentos nós fomos atacados de forma positiva, ou seja, sofremos concorrências diretas ou indiretas. Indiretas, o que eu quero dizer que são marcas que atuam no mesmo setor que a gente,
mesmo de maneira mais ampla ou no nosso nicho. E indiretamente, a gente pode citar um caso aí, quando a gente teve há décadas atrás a explosão em larga escala dos aparelhos celulares. Poxa, mas o que um aparelho celular tem a ver com um óculos de natação ou com um traje esportivo? Absolutamente nada. Mas naquele momento foi importante para a gente, porque nós percebemos que o que estava tirando a atenção do consumidor e literalmente o bolso, né, roubando um espaço do bolso da carteira do mesmo consumidor que a gente e que outros players de mercado, era o celular. Para citar um momento, né? Então, assim, sim, concorrência nos move, mas não nos tira do nosso foco. A gente estuda a concorrência antes, durante e depois, até porque quando você olha para os hábitos do consumidor final, eu não acredito nós, enquanto empresa, não acreditamos em fidelidade perene, né? Fidelidade para o resto da vida. O consumidor, ele é fiel enquanto existe um ganha-ganha na relação entre a marca e ele, seja qual for o setor, e no nosso não é diferente. Então isso faz com que a gente constantemente olhe para a nossa estratégia, entenda o que o consumidor quer naquele momento, né? Eu falo que muitas vezes, até fazendo uma alusão ao grande Steve Jobs, as marcas têm também o dever de se antecipar ao desejo do consumidor final, né? Muitas vezes criando produtos ou serviços ou relacionamentos entre marca e cliente que nem ele, cliente, consumidor final, saiba. Mas moral da história é essa: o consumidor, o concorrente, ele faz parte da história, ele não faz parte da estratégia. E aí a gente estuda para ir eventualmente corrigindo, mas com base no consumidor final, né? E não só no concorrente. E fazendo uma conexão com o comentário que você fez com o teu colega, é muito por aí, concordo 100% com ele. Você olhar demais para fora, tira o teu foco. E aí você perde talvez a direção do teu negócio e o timing. Perfeito, você acaba às vezes fazendo o que todo mundo está fazendo e normalmente você não se destaca no mercado, em que você faz exatamente o que o teu concorrente, ou que teus aliados, ou que qualquer outro ente de mercado está fazendo. Às vezes correr na contramão pode ser uma alternativa, ou olhar para frente e seguir aquela estratégia que foi traçada pode ser a melhor alternativa. Olha, se você me permite dar mais um exemplo, né? Vamos lá. De novo, é gestão, diversificação e inovação. Vamos pegar um momento que ninguém no mercado estava esperando, nem o consumidor final, nem as grandes corporações e marcas. Pandemia, tivemos o lockdown. O que nós vamos fazer? Primeiro, a gente tem um princípio enquanto companhia de que nós estamos hoje no momento da inteligência artificial, tecnologia, maravilha, concordo, e já temos aí até algumas atitudes enquanto companhia e marca embarcadas nesse mundo da inteligência artificial, mas eu costumo dizer que a única coisa que a inteligência artificial vai substituir é a ignorância real. E para que isso não aconteça, a gente sempre teve como companhia que o maior asset de qualquer companhia é o capital humano, né? Então a gente trabalha essa questão do ser humano muito bem. E quando a gente olha para mercado, você olha, a gente estava agora há pouco falando das oscilações de mercado, né? A gente estava falando, se a gente olhar hoje, não é de hoje essas oscilações, né? Perfeito. E o que acontece? A gente fica muito suscetível. Volta para a questão do lockdown, ninguém tinha planejado, né? Quer dizer, o que nós vamos fazer? E se a gente estivesse olhando muito só para números de mercado, terríveis do ponto de vista humano, econômico e político. Assustadores, para dizer dessa forma. Assustadores. Vamos olhar um pouco para o que a concorrência está fazendo. A questão não é não olhar, e sim o que você faz, qual a tratativa que você dá para essa informação. E a gente teve uma série de concorrentes e de players de mercado que decidiram, e talvez de maneira sábia, fizesse sentido para aquele momento, para aquela corporação. O que eles fizeram? Pé no freio. Eu não sei quando eu vou poder sair de casa. Eu tenho responsabilidades, né, financeiras, de imagem, de mercado. No nosso caso, a gente tem fabricação local, tem importação, para tudo. A primeira reação de muita gente foi essa. Não cabe a nós, enquanto companhia, ou eu, enquanto parte da companhia,
denegrirmos ou condenarmos essa atitude. Perfeito. Mas se a gente só olhasse para isso, talvez a gente teria feito o mesmo. Vamos parar e ver o que vai acontecer. Todo mundo está fazendo isso. Não tem nenhum líder, fazendo isso. nenhum campeão olímpico ou em qualquer categoria que seja, que para ver o que o outro está fazendo. Né? Eu falo que como é que falam, né, no mercado, que é um olho no peixe e outro no gato, é mais ou menos por aí. Mas fato é de que a gente não só não parou, como a gente acreditou na nossa estratégia, enquanto marca, e enquanto companhia, o nosso receio era de romper a cadeia, porque a Speedo, enquanto marca, enquanto empresa, está numa ponta. Mas ela sobrevive de muito relacionamento dentro de uma cadeia onde você tem fornecedores, fabricantes. Se um para, começa aquele efeito dominó. Então, qual foi a nossa atitude? Não vamos parar, não vamos desfocar, vamos estar talvez mais comedidos em um determinado setor ou um lançamento, pequenos ajustes, mas fato é de que a gente não desgarrou durante a pandemia, né? Não demitimos, contratamos e enquanto posicionamento de marca lançamos produtos em vez de recuarmos. O que a gente colheu com isso? Pô, esses caras estão alavancando, são malucos, é um posicionamento complexo num momento como esse. Foi meio que no escuro, mas a gente tem que acreditar na gente. E foi o que a gente fez. O que a gente colheu depois, alguns anos depois? Um dos nossos grandes clientes com presença nacional, a gente cresceu em 2 anos 7 vezes. Aumentamos, só para te dar um número mais recente, esse ano 2024, onde a gente já desgarrou, né? Acabou, vira a página da pandemia, mas ainda tem... o mercado ainda está muito mexido, né? Você tem efeitos colaterais ou efeitos tardios. Mas só esse ano a gente botou dentro de casa mais 250 novos clientes, que somados aos que já estavam em casa, nossos parceiros, hoje a Speedo no Brasil está presente em mais de 10 mil pontos de venda. Mas a moral da história é essa, quer dizer, você não pode desgarrar ou trair a tua essência e o teu planejamento a médio e longo prazo por uma intercorrência a curto prazo. A verdade é que ali a gente não sabia se ia poder sair de casa hoje, amanhã ou nunca mais, né? Perfeito. Mas é isso. Não, perfeito. E, inclusive, vou ter que atualizar meu texto aqui, porque eu estava com 4 mil pontos de venda, já estamos em 10 nesse crescimento aí, pontos de venda espalhados, crescendo bastante, 24% de crescimento no ano passado, estão pleiteando 30% de crescimento neste ano. Tá aí talvez a receita que vocês identificam como uma receita para o crescimento da empresa, uma empresa de 80% de market share, já com bastante presença, mas continua apresentando bons números, é investimento em pesquisa e desenvolvimento e essa ousadia para tomar decisões em momentos difíceis. Enquanto marca, sem esquecer a gestão, margem e caixa. E o número é realmente esse, por enquanto, né? Quer dizer, se a gente trouxer para o resultado atual, a gente está 100% dentro do plano, completamente factível para atingir aí esses 30% de crescimento esse ano. Obviamente que a gente tem aí essa questão de mercado dos jogos que estão acontecendo, mas eu costumo dizer que mais uma questão da estratégia a curto prazo, né? Quer dizer, a oportunidade ela bate a nossa porta, ela não gira a maçaneta. Entendi. Então não adianta achar que por um momento como esse, vai um ano olímpico, Jogos Olímpicos, sem dúvida nenhuma, atrai a atenção do mundo, você ganha mais participação no consumidor que já era atleta ou que já era um praticante de esporte, que pode se emocionar e ter contato com uma nova prática esportiva, e aquele que estava mais sentadinho no sofá e que resolveu acordar e se mexer. Mas fato é de que tudo isso fomenta mais, o mundo está olhando mais nesse momento. Mas isso só impulsiona a nossa estratégia de longo prazo, né? Então, nesse momento, a gente sim utiliza como um trampolim, como base, porque é o que se fala no momento, e vem já de uma estratégia de longo prazo. A Speedo sempre teve muito presente, a gente fala na beira da piscina, hoje não só mais na beira da piscina, né? Porque a gente diversificou bastante, mas à beira da piscina do ponto de vista de mercado, no sentido de estar muito próximo do nosso consumidor, e do ponto de vista de ferramentas de marketing, a gente sempre trabalhou muito com eventos e atletas.
E isso nos trouxe essa base para que no ano olímpico esse momento nos ajudasse a atingir o resultado de 30%. Entendi. E aí, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo aqui, porque vamos lá. Eu vou me colocar como um personagem na bancada do BMC Business. Eu adoro a Olimpíada, eu fico assistindo assim, sem parar. Inclusive está na redação da BMC News agora. O senhor acabou de entrar aqui no estúdio, a gente estava assistindo algumas modalidades olímpicas aqui na TV. E eu comentava ontem, falei, pô, faz tempo que eu não pratico nenhum esporte. Fiquei assim entusiasmado e incentivado a buscar alguma prática esportiva. Estou estudando aqui ainda o que eu vou voltar a fazer neste ano, mas fui contaminado pela euforia olímpica, viu, Olha, Roberto? aqui Estou contaminado. Na próxima conversa, o Gabriel vai contar pra gente quais os esportes que ele já está praticando. Pode cobrar aí, ó. O pessoal que está assistindo cobrar. Tá lançado o desafio. Putz, aí acabou com a minha vida, porque aí o pessoal vai cobrar mesmo, porque esse pessoal aí tem memória boa. Vamos mandar essas mensagens. Mas efetivamente, no histórico, Speedo, já são 46 anos no Brasil, já vimos algumas Olimpíadas vividas por vocês. Realmente nós temos um efeito imediato, nós temos um efeito nas vendas, no crescimento da companhia nestes anos olímpicos. Você mencionava que é uma oportunidade a ser aproveitada. Ela pode bater na porta, mas não vira a maçaneta. Efetivamente nós temos esse crescimento enxergado para essas modalidades, para os produtos de vocês em anos olímpicos? Olha, eu vou te dizer que é um fator, é a somatória de alguns fatores. No momento atual, talvez trazendo com mais ênfase essa Olimpíada, o que ela talvez tenha de diferente, não o momento, não as Olimpíadas, mas sim o momento em que ela está acontecendo. Hoje a gente tem uma geração Z, que é muito ligada e conectada à geração social, né, na questão de redes sociais e tecnologia, e é verdade. Então isso nos propicia muito a questão da visibilidade e as notícias correm na velocidade da luz. Por outro lado, essa mesma geração tem um DNA muito forte, tem exigido cada vez mais do mercado, das empresas e deles mesmos, né? Da rede deles de relacionamento, dos amigos e conhecidos, a questão que vem dentro do guarda-chuva do ESG, né? A questão da sustentabilidade, a questão da saudabilidade, do ter uma vida mais saudável, exigir isso do mercado das marcas, mas também de si mesmo. E aí o esporte entra muito bem, né? Se a gente pensar, o esporte entra muito naquela do que é melhor prevenir do que remediar. Nada contra a indústria farmacêutica, extremamente importante e essencial, mas o esporte ajuda a prevenir e corrige uma série de outras coisas, né? O que acontece? Essa geração Z, atrelada ao momento olímpico, ela traz muita visibilidade e muito campo de atuação para qualquer prática esportiva. Vamos falar o esporte em geral. Tivemos uma sorte, uma feliz coincidência de que um dos esportes mais indicados com esse susto da pandemia foi a natação, por questão respiratória. Então isso trouxe um pouco mais. O que eu estou querendo dizer? Que talvez as Olimpíadas elas trazem resultado de forma prática. Vamos olhar sobre a questão de visibilidade, né? A gente mal começou os jogos, né? As provas de esportes aquáticos estão começando, ainda tem aí muito para se ver e muito para acontecer. E de cara, aí nos primeiros dias, a gente tem aí uma cobertura dos veículos de mídia aí a gente sente uma diferença muito grande do dia a dia, mas a gente tem aí uma cobertura que já ultrapassou, mais de 100 veículos com matérias alusivas ao esporte, onde a gente detém os 80% de share, os esportes aquáticos, a atletas nossos e, por consequência, a marca. Tá? Então, esse é o momento em que a gente vive. Você tem uma visibilidade do ponto de vista de mercado, de mídia, monstruosamente maior, tá? Mas, de novo, eu volto à questão de saber aproveitar. Então, o que acontece? Lançamos coleções diferenciadas e eu falei há pouco a questão de que o produto é um dos pontos de contato da marca e do consumidor final. Então, dando 2 exemplos de como é que a Olimpíada nos ajudou. A gente tem uma área de inovação muito forte na empresa e que a gente carinhosamente apelidou de Speedo Concept. É a nossa incubadora. Tá? Aliás, inclusive, esse produto saiu, é um dos primeiros produtos a sair dela. É uma collab entre a marca Speedo e a nossa grande atleta, medalhista, campeã,
na qual todos nós somos fãs, não só dela, mas de todo o nosso time de nadadores e atletas em geral, mas a Ana Marcela. Então essa jaqueta, esse é um produto de uma collab chamada Tatu, que é uma coleção, tatu de tatuagem, é uma coleção onde a gente mescla o que significa a Speedo, a imagem e a história de vida da Ana Marcela. Essa é uma coleção que sai super disruptiva dentro dessa nossa incubadora, e eu estou colocando esse exemplo por quê? Porque em momentos como esse que nós estamos vivendo, não tem palco melhor para a gente lançar esse tipo de produto. Com esse tipo de produto, essa collab que eu estou comentando, o que acontece? Eu consigo, de forma impulsionada num momento olímpico, atrair mais atenção do meu público, seja ele lojista ou seja ele o consumidor final, né? Nas duas pontas. Sim. Então o que a gente vende nesse momento não é um produto. Então você tem um lançamento de produto aonde a gente conseguiu maior visibilidade no ponto de venda, na vitrine, ações, e isso faz com que a gente ganhe não só novos consumidores, mas novos canais. Então sim, a Olimpíada nos impulsiona, né? Entendi. É um trampolim. Cabe a nós, enquanto marca com as nossas atitudes, entendermos se a gente vai voar alto, dar o salto perfeito, ou se a gente vai tropeçar no trampolim e deixar o bonde passar. E aí transcende um pouco a água. Também voltando para a visibilidade que o momento olímpico dá para a nossa marca, né? Nós temos um time de atletas muito competente, muito vitorioso, muito completo. E não só dentro da água, temos triatletas, nadadores e outros. E quando a gente fala desse momento, talvez esse seja um ano de muitos lançamentos. Mais último exemplo aqui é a nossa linha recém-lançada Speedo Footwear, que é a nossa linha de calçados. Você não vê nenhum nadador, né? A gente tá falando de natação, de market share, mas você não vê nenhum nadador de tênis. Perfeito. E eu também não vou botar o pé em cima da mesa aqui, que não vai ficar legal para mostrar o lançamento. Mas fato é de que a gente acabou de lançar e superou demais a nossa expectativa num pré-lançamento onde sequer a gente tinha o produto físico para entregar, então é um pré-lançamento. E por que furou a nossa estatística, o nosso plano? Pelo momento olímpico. Então essa é uma linha que a gente lançou que numa pré-venda a gente alcançou a marca de 15 mil pares de tênis, né, de calçados da Speedo no Brasil vendidos. Seria diferente ou não? A gente acredita demais na nossa estratégia, mas esse momento está muito conectado com o nosso DNA, né, com o nosso nicho esportivo. Então sim, sem dúvida nenhuma, uma das grandes forças que vai nos levar aos 30% de crescimento versus o ano passado, quem sabe até um pouco mais, é esse momento. Perfeitamente. Eu queria até explorar bastante essa diversificação do negócio da Speedo, falar um pouquinho sobre os produtos que também estão presentes no portfólio da companhia, que são diferentes. Essa linha de calçados que foi recentemente lançada. Eu vou chamar um rápido intervalo. Na volta nós continuamos essa conversa incrível aqui com a Speedo e trazemos, claro, mais questionamentos sobre o momento da companhia, sobre estratégias de crescimento, sobre como que a companhia, com 80% de market share no Brasil, vai continuar a crescer por aqui. É rapidinho, daqui 2 minutinhos estaremos de volta no BMC Business. Estamos de volta ao BMC Business com uma conversa bastante especial, muito até oportunística, porque o momento ele nos traz aqui uma oportunidade incrível de conversar com a Speedo Multisport. Gostaria de convidar novamente Roberto Jalonetes, que é a nossa bancada. Muito obrigado. Vamos agora a essa segunda etapa da nossa conversa. Eu me empolguei no primeiro bloco, viu? O pessoal falou que eu me estendi demais. Eu tinha que ter chamado o intervalo comercial um pouquinho antes. Mas esporte é isso, é paixão. É paixão. A gente vai comentando e vai conversando. Emoção. A conversa tá tão boa por aqui. Eu falei, não, melhor eu não interromper. Mais um ponto muito importante que nós trouxemos no primeiro bloco, eu queria explorar bastante com você neste segundo. A proximidade da Speedo com os esportes aquáticos é inegável, é o histórico da empresa, onde tem a maior participação de mercado, e eu queria entender um pouco sobre
essa diversificação de produtos dentro do portfólio de vocês? Você mencionou algo no primeiro bloco que eu achei interessantíssimo. Se nós vamos participar do mercado, nós temos que ser experts no produto, temos que saber 100% sobre aquele produto. Como crescer para os lados, começar a anexar novos produtos à marca que não tem talvez uma relação direta com os esportes aquáticos, que são o grande forte da Speedo há muitos e muitos anos. Como crescer com essa consciência, com essa sustentabilidade, sendo especialista e experto no que vocês estão fazendo? Olha, o momento da marca hoje não é 24 nem 2023, já vem de algum tempo. Eu digo que é um projeto aí, perfeito, não perene, porque não existe projeto perene, mas de longa duração. É um projeto que a gente apelidou de momento anfíbio da marca, onde a gente não sai da água, né? A gente aumenta o campo de atuação, né? Mantendo a água, o nosso core, e vamos para a terra, né? Tecnicamente, é quase que dizer que a gente está num projeto de longo prazo, do ponto de vista estratégico, de transferência de valor da água, que aí acho que os resultados até hoje dispensam comentários, e indo com essa transferência de valor para a terra. Olhando um pouco para os resultados e para dentro da empresa. Por quê? Hoje, obtendo 80% de market share de esportes aquáticos, nós entendemos que é um momento até mais complexo, não difícil, mas complexo e desafiador, se comparado com o nosso momento há 46 anos atrás, onde a gente iniciou. Só para fazer um paralelo, com mais ou menos 10 anos de atuação no mercado, volta aí a 36 anos atrás, tínhamos um número aproximado de 2 ou 3, talvez 4 concorrentes, diretos e indiretos, né? Atuantes no nosso nicho ou que são de outros nichos esportivos, mas que tivessem algum tipo de atuação no mercado de esportes aquáticos. E na época o foco era 100% aquático. Passadas quase 4 décadas de atuação no mercado, esse número recente, através das pesquisas que a gente faz de mercado, nos trouxe um número próximo a 50 concorrentes, diretos e indiretos, né? Então aí você entende. E é natural, né? Quer dizer, a gente tem noção de que no momento que você se mantém e está sendo líder, você é referência de mercado, né? Então você acaba atraindo atenção. E com 80% de share de mercado, a gente precisa ser talvez até mais criativo e mais esforçado do que quando a gente começou há 46 anos atrás. Eu estou com 80% de share de mercado. Isso nos incomoda e nos instiga muito mais que no início. Como é que a gente faz para continuar a nossa trajetória no mercado? Então, se você tem 80%, a gente precisa começar a olhar para o horizonte, para crescer para os lados, né? O que no dia a dia a gente diz. Então, isso é fato, né? Quer dizer, não tem muito. Você tem que manter o seu share naquela categoria, no nosso caso, esportes aquáticos, e isso dá também trabalho, não é, né? Chegamos no 80, trava, né? É igual o mercado, né? Chegou naquele número, naquela cotação, naquele índice, travou. É aquilo? Não, não é. Hoje é 80 e a gente tem mantido, mas você tem um trabalho aí, uma estratégia que talvez ela se bifurque no momento onde a gente tem o time todo junto, pensando em como manter esse relacionamento com o mercado, garantindo aí os nossos 80% de market share, e por outro lado, como é que a gente faz para crescer? Porque de 80 para 20, talvez a gente não consiga, né? Você tem outros players de mercado e você tem o crescimento natural de mercado, seja usuários, seja pontos de venda. E aí entra novamente um papel preponderante do nosso DNA ligado a estudar incansavelmente o hábito do consumidor. E dentro das ferramentas, ou seja, a gente acabou de falar do ponto de vista estratégico, a marca está num momento de transferência de valor da água para a terra, e de que forma tática, com que ferramentas ou atitudes a gente faz isso, né? Mantemos o share e como é que a gente cresce, né, nessa transferência de valor. A gente tem como princípio básico da companhia também, né, quer dizer, somos experts no que a gente sabe fazer, temos que entender demais, 100% mais do que qualquer outro no mercado sobre o nosso produto e sobre a nossa atuação, e
ao mesmo tempo somos muito abertos, exatamente por sabermos quem nós somos enquanto companhia e quais os nossos expertises. Isso nos dá tranquilidade de buscar uma série de parcerias, né? Somos uma empresa muito friendly, né? Muito aberta a parcerias, sejam elas... Não quer fazer tudo dentro de casa. Parcerias que façam sentido para o mercado, para o consumidor final. Mas um dos canais, uma das ferramentas táticas que mais tem feito sentido nesse momento de transferência de valor para a terra tem sido a nossa divisão de licenciamento, que é exatamente isso que eu acabei de falar. É um modelo de negócio onde nós, enquanto marcas, sabemos muito bem o que nós somos, quais são as nossas forças e aonde a gente precisa de um parceiro para agregar, seja do ponto de vista logístico, estratégico, imagem perante o consumidor final ou mercado. Então, através da plataforma de licenciamento, que é uma das principais, mas não somente ela, temos várias outras iniciativas aí, mas a área de licenciamento nos propiciou isso. Então, o que acontece? Dentro do guarda-chuva, hoje em 2024, a Speedo no Brasil soma mais de 10, encerrando o ano com provavelmente 15 contratos de licenciamento. E aí pode soar meio que tiro para todo lado. Entendi. Mas não é. Porque uma vez que a gente tem aquele estudo do consumidor final, a gente entende produtos ou serviços que fazem sentido dentro do ecossistema do consumidor final, né? Você define o teu alvo, qual o perfil, qual o estereótipo, qual a persona da marca, quem é o consumidor que a gente tem que conversar. E depois disso a gente entende os hábitos do dia a dia, né? O que ele faz, o que significa. Com isso a gente passa para a próxima etapa, que é descobrir necessidades do mercado, do consumidor final, através de produtos ou serviços. Isso se transforma em categorias. E aí a gente volta para dentro de casa e entende se nós temos a competência enquanto marca, sem dúvida, mas enquanto operação, talvez em determinados momentos não. E aí a gente procura empresas que tenham a mesma cabeça, a mesma mentalidade de atuação e de excelência que a gente no mercado, naquele nicho de produto, de mercado que a gente descobriu, e tentamos aí, através do licenciamento, construir mais essa ponte entre a marca e o consumidor final. Há pouco nós falamos da linha de calçados, e eu digo que a gente está assim, muito próximo do ápice do que é a relação entre uma marca e o consumidor final dentro dessa questão do licenciamento, da diversificação. Porque você usar um calçado, obviamente que você vai se conectar, seja o calçado, ou seja um óculos de natação ou algum outro produto que a gente tenha licenciado já, você cria uma relação de identidade da marca, o que aquela marca significa para o consumidor final, né? Estou falando do ponto de vista de consumidor. Mas, eventualmente, você está usando um calçado hoje, você pode usar o outro amanhã, você tem uma relação de uso entre produto, marca e consumidor, claro. Mas tem uma categoria que a marca já ingressou agora em 2024, que eu falei há pouco, que era o ápice. Por quê? Porque uma coisa é você utilizar o produto, utilizar a marca. Outra coisa é você literalmente ingerir a marca. Então aqui, de certa forma, um spoiler, em 2024, a Speedo no Brasil entra em não uma, mas 2, talvez 3 categorias na área de alimentos e bebidas, sem perder o foco, voltados para algo que faça sentido no cotidiano e no dia a dia do nosso consumidor ou dos próximos que estão por vir. Perfeito, isso vai além da suplementação, porque a suplementação talvez uma área que vocês já exploravam. A gente tem alguns nichos dentro do grande mercado de suplementação, como o carboidrato em gel, que a gente já atua desde final de 2022 e início de 2023. Isso é um passo a mais, é realmente a alimentação e bebidas que vocês estão entrando agora. Já neste ano, vocês têm data ou até o final do ano? Aí, ao longo do ano. Tem aí o seu plano de chegada no mercado, não dá para precisar, mas sem dúvida nenhuma, nesse segundo semestre, o mercado vai ver a Speedo atuando aí em mais 2 categorias dentro da área de alimento e bebida esportiva. Saudável. Aqui. Saudável. Faz sentido com o seu público. Basicamente, o que você está me dizendo é que vocês conhecem a quem vocês vendem os produtos da Speedo, vocês conhecem o consumidor, vocês têm uma marca forte
E essa área de licenciamento, ela trabalha justamente essas demandas. Fala, ó, eu não consigo atender a essa demanda do consumidor que eu conheço, e o consumidor também conhece a minha marca, confia na minha marca. Vou buscar por parceiros, isso que vocês estão promovendo nos últimos anos, buscando Exatamente. pelo licenciamento. Para a gente colocar no balaio aí, o que vocês já têm de licenciamento na marca, para além deste segmento de alimentação e bebidas, para a gente entender onde vocês estão atacando, quais produtos vocês estão oferecendo, para além, por exemplo, da natação, de outros esportes aquáticos, como que vocês montaram este portfólio, que quem está nos assistindo talvez não tenha visitado recentemente o site da Speed, possa conhecer que pertence à marca hoje. Eu acho que toda marca, ela deve buscar, se não tem isso no planejamento, na cabeça, né, na gestão, deveria olhar para isso. A gente, através de todos esses trabalhos, de todos esses planejamentos que a gente vem comentando aqui no nosso bate-papo, a nossa intenção lá na frente é cada vez mais nos tornarmos uma love brand, não uma marca de determinadas categorias esportivas, mas sim uma marca que signifique muito mais para o consumidor final, né? Ela é acima daquela questão de referência naquele nicho, ela é uma referência na vida, no hábito. O consumidor final começa muitas vezes até a consumir ou ter relação com a sua marca sem perceber, porque já é aquela coisa automática. Quer dizer, claro que ele percebe, mas vai no automático, né? E aí a gente está falando muito menos com isso aqui e muito mais com isso aqui, com o coração, que é o que o esporte traz, né? A gente falou há pouco da emoção. Mas dentro desse cenário e desse nosso projeto aí de longo prazo, esse sim eu acho que é o único, talvez perene, que não muda, que a gente conecta tudo o que a gente faz nesse objetivo macro de nos tornarmos uma love brand cada vez mais. E aí, na diversificação, para que a gente consiga atingir isso, a gente surfa aí a onda não só da prática esportiva, né? Porque aí você restringe demais o contato do consumidor. Você, por exemplo, eu tenho certeza que no próximo bate-papo vai estar correndo, vai estar nadando. Se a gente só olhar para isso, você vai ter muito pouco contato com a marca. Então a gente trilha, através da diversificação e do licenciamento também, um lado mais do lifestyle, que é aquele estilo esportivo, né? Você não precisa estar usando um visual esportivo só na prática. Pode simbolizar a tua forma de viver, os teus hábitos perante aí a tua tribo, né? Ao mundo que a gente vive. E diante disso, eu acho que um dos licenciamentos mais antigos que a gente tem, de grande sucesso, é a nossa linha de eyewear, são os óculos de sol e receituário, que está ultrapassando aí a casa de 2 décadas de mercado e com um sucesso estrondoso, está indo muito bem. E esse é um exemplo que trabalha muito a questão do lifestyle e da prática esportiva. A gente permeia com essa linha em todos esses momentos, né? Desde o lifestyle até a prática esportiva. Temos um outro licenciamento também de longa data na área de relógios, né, sejam eles esportivos, enfim, uma gama bastante grande, mas aí o portfólio da marca hoje conta com aparelhos de academia, né, aí uma variedade enorme que vai de esteiras, bicicletas ergométricas, aquelas estações de musculação. Aliás, essa é uma categoria que nos ajuda demais a trazer a marca próxima do consumidor final, né? Traz um branding muito interessante para a gente, que é um momento onde você tirou do teu dia a dia enquanto consumidor final, enquanto ser humano, para praticar o esporte. Então, às vezes você começa, consciente ou inconscientemente, a praticar o teu esporte utilizando um traje Speedo, uma camiseta, um shorts, o que quer que seja, e quando você vai se deparar, consciente ou inconscientemente, tá lá um aparelho Speedo, tá uma esteira Speedo. Então isso é muito bacana, né, nesse relacionamento. E aí temos a parte de underwear masculina, temos a parte de meias, temos a parte de fitness sem costura, acabamos de falar do alimento e bebida. Os calçados. Os calçados, que aí vai para uma vertente da parte, tem algumas coleções dentro dos calçados, né? Porque quando a gente fala da categoria, embaixo dela você tem algumas ramificações, né? Como no óculos, que eu acabei de falar há pouco, você tem o solar, você tem o receituário. Na parte de calçados a gente vai ter a parte do tênis e vai ter a parte dos chinelos. E aí é um portfólio bastante grande para a gente atender
e fechar o cerco aí do dia a dia, do cotidiano do nosso consumidor final. Falando em canal, você mencionava 10 mil pontos de venda, então o varejo físico, o varejo com parceiros, ele é bastante forte para a distribuição da marca de vocês. Vocês também têm o posicionamento digital, então há o site direto da Speedo, em que eu posso ir lá e comprar os produtos de vocês. Como vocês pensam esses canais, o que deve ser desenvolvido e o que vocês estão dando mais atenção para atingir o objetivo e efetivamente fazer parte do cotidiano das pessoas? A última pergunta aqui para fechar nossa conversa. Eu acho que toda onda, toda novidade que vem para o mercado, ela gera uma adoção rápida. E falamos há pouco da questão de inteligência artificial, né? Eu acho que está num estágio ainda muito inicial, né? Na questão da aplicação, é uma coisa muito grande, né? Digamos aí que é uma nova onda, uma tecnologia de massa, né? Então, está muito no começo, né? A seguir cenas do próximo capítulo. Mas voltando à questão de varejo, eu fiz esse paralelo porque a cada novo ciclo do varejo gera aí o que vai ser agora, né? Às vezes eu falo que o ser humano tem aquela mania de que chegou o novo, morreu o velho. Não morreu, vai se somando e se adaptando e se acomodando. Por que eu estou querendo dizer isso, né? Hoje a gente fala muito do omnichannel. Exato. E realmente, se a gente olhar ao pé da letra, é isso. Como é que está hoje a relação da marca Speedo com o varejo? Nós não estamos no on e no off. Na prática, sim, estamos, né? Enquanto companhia, mas enquanto marca nós estamos no consumidor final. Não é de hoje que a gente viu que com esse advento do digital, o físico não morreu. Aliás, o varejo físico que insistir em se portar e ter um papel no mercado, nessa jornada do consumidor, como era há 10, 20 anos atrás, esse sim morreu, está fardado ao insucesso. Agora, cabe às marcas entenderem a relação de cada parte do varejo, como nós estamos falando do varejo, seja o digital ou seja o físico, e acomodar isso com as novas tendências e os novos hábitos. Então a gente acabou de falar que a Speedo está hoje presente em mais de 10 mil pontos de venda. Não daria para eu ser leviano aqui e dizer que o varejo físico não funciona para a gente, ou que ele morreu, ou que ele perdeu relevância. Ele mudou de papel. Hoje a loja física, ela é um hub logístico, ela é um ponto de experimentação, ela é digamos que um showroom para o consumidor final, ou seja, ele entrega muita coisa, ele é essencial, né? Quantas vezes a gente não se pega hoje pesquisando no site da marca que a gente gosta e comprando no físico ou experimentando no físico, pedindo para entregar em casa. E essa é a graça do negócio, é uma nova etapa do varejo, mas sim, você tem o mercado com olhos mais voltados para essa questão do digital, por uma série de fatores, né, de hábito do consumidor e fatores tecnológicos também, mas só para citar um exemplo do momento do nosso relacionamento de varejo com os nossos clientes, né, marca e varejo de maneira geral, há 5 anos atrás, a nossa lista com os 20 maiores clientes, eu posso te dizer com segurança que o varejo online na vida desses clientes, desses lojistas, era muito próximo, para não dizer zero, talvez a presença desses 20 maiores clientes dentro do business deles, cada um deles, não passava de 10%. Talvez um ou outro que já nasceu no digital, aí sem dúvida nenhuma isso distorce. Mas quando a gente fala do movimento híbrido, né, do cliente híbrido que tem presença nos dois, não passava de 10, 15%. Era irrelevante. Essa mesma lista que teve alguma oscilação no posicionamento, mas a mesma lista 5 anos depois, com esses 20 melhores clientes da marca no Brasil, a nossa venda, o resultado de venda para esses clientes está na casa de 70% do resultado desses 20 maiores clientes vem do digital. E 30% do físico, mas isso não quer dizer que o físico perdeu relevância. Ele ganhou relevância e muito em outras formas. Perfeito. Em outros momentos, né? Certamente, inclusive na experiência do usuário, no contato direto com o produto, no tratamento, tudo é experiência, tudo é experiência, né, do produto.
Infelizmente, já me avisaram que nosso tempo chegou ao fim, as conversas são curtas por aqui, 1 hora parece bastante, mas quando a gente engata e se empolga na conversa, passa muito rápido. Roberto, seja sempre bem-vindo por aqui, muito obrigado pela participação, agradeço imensamente por dedicar parte do seu tempo a conversar comigo e todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado de um pouquinho da história da marca Speedo no Brasil. Maravilha, Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo Multisport. Agradeço também a você que nos acompanhou até este momento. Lembrando, o BMC Business é um programa semanal. Volte na próxima semana, com certeza teremos mais uma conversa edificante, muito interessante e, claro, será transformacional para você, investidor, empresário e que está nos acompanhando aqui todos os dias. Muito obrigado pela participação. Até a próxima semana, até o próximo BMC Business. Tchau, tchau.